Quero saudar a todos com a paz de Jesus. Quantos têm a paz do Senhor na sua vida? Diga glória a Deus. Diga um aleluia. Quem trouxe a Bíblia? Por favor. A Bíblia. Sejam todos bem-vindos. Eu disse, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês que deixaram sua casa depois de um dia cansativo para estar aqui, para ouvir a orientação de Deus. Deus possa nos abençoar. E que você esteja com o coração aberto para receber mais uma porção da palavra de Deus. Encontre Ezequiel 37, verso 9. Já estamos há 2 semanas nesse capítulo. E Deus tem nos dado lições extraordinárias dentro desse texto. Hoje nós vamos estudar o verso 9. Ezequiel, capítulo 37, você encontra o 9. Ezequiel 37, 9. Quando pudermos ler a Bíblia, você diz amém. Quem não tem a Bíblia, alguém vai compartilhar seu texto, ou você acompanha a projeção, hoje é fácil, você faz a Bíblia, você tem a projeção da casa, mas é importante você carregar a Bíblia. Ezequiel 37, 9. Vamos ler juntos? E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos. Repita comigo: vem dos 4 ventos. De novo, vem dos 4 ventos. Ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Repita de novo: vem dos 4 ventos. Não. Repita: vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos. Diz amém. Curve a cabeça, por gentileza. Deus fala conosco através da sua palavra. Que seu divino Espírito Santo, por bondade e misericórdia, venha falar com a sua igreja. Nós estamos aqui mais uma vez sedentos para ouvir a sua voz. Não nos faça sair daqui sem antes ouvir a sua voz, porque não tem sentido nenhum estarmos
um ambiente onde a sua voz ecoa e não ouvirmos a sua voz. Fala com a sua igreja, fala com o seu povo, que teu povo seja impactado pelo poder da sua palavra. Que a nossa vida seja tocada pelo poder do teu Espírito Santo. Fala e não te cale-se neste lugar. Amém. Se assenta, glória a Deus, glória a Deus. Empreste alguns minutos da sua atenção. Nós temos trabalhado em cima desse texto bíblico e eu lembro que eu comecei falando que Israel estava no cativeiro desde 30 anos, ele já estava no cativeiro, e Ezequiel foi levantado por Deus para ser profeta de Deus, que estava preso na Babilônia. Ezequiel começou a exercer o seu ministério com 30 anos, e Deus disse também, em resumo do livro do profeta Ezequiel, e na semana passada eu falei que do versículo 1 ao versículo 3, Deus mostra a visão dela. E disse também que do versículo 7 ao 10, Ezequiel interage com a visão, ele interage com a visão, e do verso 11 ao verso 14, Deus explica para Ezequiel o que é a visão. E hoje eu quero compartilhar aqui com você aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração desse verso de livro. Ezequiel, ele foi para o vale porque Deus mandou ele para o vale. Ezequiel anda em redor do norte porque Deus ordenou que Ezequiel andasse de volta. Ezequiel, ele profetizou porque Deus mandou que Ezequiel profetizasse. Os nossos são escritura. E se Deus não assoprar, seria apenas ossos sem vida. Os ossos são estrutura. E se Deus não soprar, seríamos ossos sem vida. Percebe que o texto é enfático, mostra que são muitos ossos. Enquanto ele não profetiza, continua sendo. Depois que ele profetiza e cada osso junta ao seu osso, continua sendo osso. Mesmo depois de tendão, carne, pele, nervo, continua sendo. Porém, de forma diferente, porque antes é um vale sequíssimo. Mas depois que ele profetiza, tem ajuntamento. Já não está mais espalhado, mas continua sendo. Tem nervo, mas continua sendo. Tem carne que cobre a estrutura, mas continua sendo. E depois da carne vem a pele que cobre, tampa tanto a estrutura quanto o nervo e a carne. Já não está mais exposto, mas continua sendo osso.
continua sem vida. E isso dá para tirarmos lição. Porque muitas pessoas estão semelhantes ao vale de ossos secos. Eles profetizam, mas profetizam sem vida. O texto mostra para nós que veio nervo, veio carne, veio pele sobre ele. Porém, não tinha vida. E não basta ter um morrer enquanto alguém profetiza. É necessário ter vida. O problema é que a gente gosta muito de movimentar quando alguém toca. A gente gosta de movimentar no pandeiro, na bateria, no violão, na sanfona. Só que continua seco. Continua sem vida. E ele me disse: filho do homem, profetiza ao Espírito. A primeira profecia é ouve a palavra. A segunda profecia é Espírito. Vem dos quatro cantos. A primeira profecia que Deus mandou, ouve. Então não dá para sair por aí sem antes ouvir. Não dá para se mover sem antes ouvir. Ouve, ossos. Primeiro eles ouvem. Quando eles ouvem, enquanto vai ouvindo, vai agindo. E esta agitação não é do homem, é divina. Porque só a palavra tem o poder de agir. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Então, se ela é viva, quando alguém vai pregando a palavra vai agindo. Tem alguém aí? Porque a palavra é viva. Ouve a palavra, ossos. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho e um reboliço. Porque a palavra é viva. E se a palavra é viva, tem barulho. Tem barulho, tem barulho, tem barulho. Tem barulho? Não, não. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, um reboliço. Por que tem barulho e reboliço? Porque a palavra está sendo pregada. E se a palavra está sendo pregada, tem que ter barulho. Você não entendeu? Mas deixa eu fazer. Eu não consigo entender uma igreja que fica calada quando a palavra está sendo pregada. Tem que ter barulho. Olha para alguém e fala: tem barulho, tem barulho, tem barulho. E qual é o barulho? Glória a Deus, aleluia, amém. Tem que ter barulho, gente. Eu não consigo entender uma geração que ouve uma palavra poderosa e não reage nela. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço. Eis que se fez um reboliço. Enquanto eu profetizava, levante a mão. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço. Segura que lá vai, se você crê em palavra profética. Enquanto você está aqui hoje, Deus fará um reboliço na sua vida através da palavra. Deixa eu ver quem é que veio para
perto de alguém, segure na mão dele ou dela e diga: Deus vai fazer um reboliço enquanto a palavra está sendo pregada. Você já pode ver o reboliço. Vai acontecer um reboliço. Vai acontecer um reboliço na tua vida espiritual enquanto a palavra está sendo pregada, porque a palavra age aonde eu não posso. Deus mandou, ele profetizou. É osso. São estrutura. E Deus não sopra. Se Ele não mandar profetizar, não profetiza. Só profetiza se Ele mandar. Só tem reboliço se Ele manda. Só tem ação imediata se Ele mandar. Por isso que a gente vem para a igreja e volta do mesmo jeito. Porque a gente faz o que Ele não manda. E quando Ele manda, a gente não faz. Ah, é de mim. Mas aqui está certo. Enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. Ele profetiza, cada osso junto ao seu osso. E aqui só existe, Lídia, um exército em extremo aonde o Espírito assopra. Porque se o Espírito não assoprar, não tem exército extremo. Tem aqui? Tem aí? Tem um exército extremo e numeroso, por quê? O Espírito assoprou. Ele já assoprou aí? Se ele assoprar aqui, vai levantar um exército poderoso, 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 poderoso. Deixa ele assoprar. Só existe um exército extremo e numeroso aonde o Espírito de Deus assopra. No vale de ossos secos tem pelo menos 5 elementos. Primeiro, profeta. Segundo, vale. Terceiro, osso. Quarto, palavra. Quinto, espírito. Vou repetir que você não entendeu. No vale tem profeta. No vale tem vale. Como assim, pastor? No vale? É vale. No vale tem profeta, tem vale, tem osso, tem palavra e tem espírito. Oh! Talvez eu estou pregando para alguém que é profeta, que está no vale, que está vendo o osso. Tem a palavra, mas não libera a palavra. E tem profeta, tem palavra, tem espírito, tem vale e tem osso. Vale. Deus tira o profeta de um lugar e leva para onde? Para o vale. Porque o profeta só será conhecido no vale. E o vale só é vale porque tem osso. E o osso só é osso porque o osso morreu. A carne foi desfeita. Só que aí tem o elemento de Deus, que não é do homem, o Espírito e a palavra. O homem, por causa do seu pecado, levou
a podridão dos ossos, como diz o Salmo. Por causa que eu escondi os meus pecados, os meus ossos se secaram. E Ezequiel disse que o vale estava cheio de ossos sequíssimos. Não é seco, é sequíssimo. E para Deus resolver o problema do vale, do osso sequíssimo, Deus levanta um profeta. E para resolver, primeiro, ele precisa de um profeta. E ele precisa de um profeta para liberar o elemento surpresa dele, que é a palavra pronunciada. E qual é a palavra? Ossos secos, ouve a palavra do? Ouve a palavra do? Ouve a palavra do? Por que ele não disse ouve a minha palavra? Porque se fosse a palavra do profeta, nada acontecia. Porque profeta não tem poder para nada. Porque não basta ter nome de profeta, tem que carregar a palavra profética na boca. O problema é que a nossa geração, ela se denomina profeta, mas não tem a palavra. E não basta ter nome de profeta, tem que carregar a palavra na boca. Porque está cheio de profeta batendo no peito, tendo até carteirinha de profeta, diploma de profeta. Agora, diferente é alguém que não tem diploma. Quando abre a boca, a palavra age na hora. Aí não. Mas vamos lá. Então no vale tem profeta, vale, osso, palavra e espírito. O único sentido, os 5 sentidos do homem, ou do corpo do homem, que não perde na ocasião da sua morte, é a sua audição. O verso 6, Deus disse, porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No verso 6, podemos observar a fase da ressurreição até a vinda do Espírito de vida. É por etapa. Primeiro, ouvido. Segundo, receber nervos. Terceiro, receber carne. Quarto, receber pele. Quinto, receber o Espírito de vida. A ressurreição é um processo. Ouvido, nervo, carne, pele. Recebe vida. A vida, percebe? Que a vida é por último. Porque não adianta ter vida sem ouvido. Ouve a palavra. Não adianta ter vida sem nervo. Ouve a palavra. Não adianta ter carne sem vida. Ou ter vida sem carne. Imagine, se Ezequiel tivesse chegado no vale e dissesse, ou profetizasse, recebe vida. Receberia ou não? Mas imagine aquelas vidas andando. Era vida? Não. Era apenas esqueleto, caveiras. E o problema é que está cheio de caveira andando por aí sem.
Só que Ezequiel não profetiza o Espírito para vir primeiro, a vida para vir primeiro. Ele profetiza, ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra. Porque ouvindo a palavra é fase, tem nervo. Começa é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, começa de dentro, recebe nervo, recebe carne, recebe pele. De último vai receber o... Não adianta começar por fora. Porque a gente começa por fora, mas ele começa de dentro. Ele começa tampando aquilo que está exposto. E a gente gosta de mostrar o que está exposto. Lembra de Samuel, quando foi ungir Davi? Samuel olhou para a aparência. Todo mundo que vive de aparência é belo, bonito, é esqueleto, mas bota uma roupa de crente. Ficou bonito. E Deus começou de dentro para fora. De dentro para fora. Não é só botar um vestido. Não é só botar um terno e uma gravata, um sapato bonito no pé. A mudança começa de dentro para fora. Não é só pentear o cabelo, tá na régua, como diz o ditado de hoje. Tem que começar de dentro para fora. Começa no nervo. Começa com carne. Começa com pele. E só depois ele vai dizer, aconteceu? Tem nervo? Tem. Tem carne? Tem. Tem pele? Tem. Agora continua, porque não pode parar só na carne. Não pode parar só na pele, porque se ficar só na pele, continua morto. Eu não preciso de crente morto, eu preciso de crente vivo. Eu não preciso de um exército extremo e numeroso morto. Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito que assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Ezequiel, ele tendo passado por um trauma na primeira experiência que ele teve com Deus, ele deveria antes ser curado desse trauma do capítulo 2, para ele viver o extraordinário do 37. Ezequiel 2, Manuel. As pessoas que eram vivas do capítulo 2, para quem Ezequiel foi enviado para pregar, não queria escutar, como aqueles que não tinham ouvidos escutaria a sua mensagem. Se pessoas vivas, Deus, não me ouve, como eu vou pregar para morto? A experiência de pregar para morto é melhor do que pregar para vivo. Porque eu prefiro pregar para morto do que pregar para vivo. Porque vivos são críticos. Vivos não reagem. Como assim, pastor? É o quê? Abre no capítulo 2 para você ver. Eu te envio a um povo de coração duro e de semblante duro e coração obstinado. Quer ouçam, quer deixa de ouvir. Eles não vão te ouvir. Eles estão vivos. Eles caminham como vivos. Eles estão como vivos. Porém, é só aparência. É só a roupagem. Mas eles não te ouvem. Você pode profetizar a vida, que eles não vão reagir.
Porque eles estão aparência de vivo, mas está morto. Esse vale, Ezequiel, tem aparência de morto, mas é só abrir a boca que você vai ver que eles não estão mortos. Se do capítulo 2, que eram vivos, ou aparentemente estava vivo, porém estava morto. Como o vale de ossos iria ouvir se eles estavam mortos? A mensagem é essa. Qual a mensagem? Há lugar e lugar. Sempre, Mateus, haverá um povo que aparentemente não nos ama, mas nos amará. Sempre haverá um povo que aparentemente não nos ouve, mas nos ouvirá. No capítulo 2, aparentemente, parece que ouve, mas não ouve. Aparentemente, parece que ama, mas não ama. Mas agora Deus pega do povo que aparente, que iria ouvir, que iria amar e não amou. Deus pega Ezequiel em espírito e traz para outro lugar. Que a aparência do lugar não tem lógica. Aí Deus disse, se aquele povo não te amou, esse que tem aparência que não vai te amar, vai te amar. Se esse povo que tem aparência que não vai te ouvir, esse vai te ouvir. Quer ver? Tá, Senhor, mas pode viver, é só tu que sabe. Não é isso que eu quero ouvir. Eu quero saber de você. Veja a diferença do público que Ezequiel prega. Um público, Lídia, tem corpo e está morto. Um público está morto, mas esperava apenas Eliseu, uma palavra para que eles vivessem. Amor, mas só precisa de uma palavra para viver. Eu sinto a presença dele aqui. Está morto, mas só precisa de uma palavra da boca de alguém. Oh, glória! Ah, não reage, mas só precisa de uma palavra para reagir. Oh, glória! É uma palavra. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. Diga para essa pessoa, Deus vai fazer um mover extraordinário. Recebe a palavra da minha boca nesta noite. Pode aparentar morto, podem aparentar que não ama, que não vai ouvir, que não reage, mas recebe a palavra da minha boca. É só uma ordem. Ouve a palavra, vem Espírito dos quatro cantos e assopra sobre esse vale, assopra sobre esses mortos para que recebe vida. Com a mão levantada, 30 segundos. 30 segundos. Alamando, rimicanda, alamando, rimiai. Alabria canda, alamaste, andalamaia. Recebe vida, recebe vida. Reage pelo amor de Deus. Reage por esta palavra. É só uma palavra, é só uma palavra. É só uma palavra para te colocar de pé. É só uma palavra para tuas lágrimas secar. Alamandurimicanda, alamachanda, alamaia. Oribicanda, lamaste, mianda, nai. Nebinaracando, rebendere, que amandaramando de assai. Renovo, recebe que é novo de Deus. É segunda-feira do renovo. Recebe que novo, que novo, que novo, que novo. É pelo poder da palavra que sai da minha boca. E ela não é minha, que novo.
Eles pareciam mortos, ou estavam mortos, mas esperava somente uma ordem para viver. A palavra que até os ossos queriam ouvir. Ezequiel, ele vinha de uma congregação que não ouvia a palavra do Senhor. Ele profetizou, mas não ouvia. Eles taparam o ouvido para não ouvir. Só que agora Deus pega Ezequiel de uma congregação que tem ouvido, mas não ouve. Que tem olho, mas não vê. Que tem boca, mas não fala. Que tem mão, mas não age. Mediante aquilo que está sendo pregado, Deus pega Ezequiel desse ambiente que despreza o seu líder e leva para um ambiente totalmente contrário daquilo que ele está vivendo. E aí vem a frustração. Mas como é que pode Deus me tirar de um povo aqui e me levar para um vale de osso? Deus está dizendo, você vai ver experiência que você não viveu aonde tem gente viva, você vai viver aonde tem gente morta. Sabe qual é o segredo, meu irmão? É a gente começar a buscar os ímpios para pregar, porque crente não reage mais na pregação. Porque eles se comportam como mortos. Aparentemente estão vivos, mas estão mortos porque a palavra já não faz mais efeito na vida. Eu já conheço, não gasto participar de culto de avivamento, não gasta fazer campanha de oração, não gasta mais jejumar, não gasta mais chegar cedo na igreja, não gasta mais comprometimento com a palavra. Está errado, meu amigo. Quer viver o extraordinário? Move pelo poder da palavra. Aquele povo foi um treinamento de Deus para que Ezequiel estivesse parado ali no vale. Aquele cemitério não era nada para quem pastoreia determinadas igrejas. Aonde antigos vampiros passaram e foram seus pastores, gigolores da fé, estrupadores da noiva. Lobos ferozes. E a pergunta é, por que Deus enviou Ezequiel para aquele lugar? A resposta é essa. Ele queria começar, Cleiton, um trabalho novo com um povo novo. A resposta é essa. Ele queria começar a trabalhar com um povo novo. Com um povo nascido de novo. Com um povo sem vício. Com um povo sem incredulidade. Aonde até os ossos tiveram uma experiência com o Espírito. Por isso Jesus olhou para Nicodemo e disse, eu quero começar com um povo novo. Porque é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E Deus está dizendo, esses camaradas que já sugaram o sangue, sugou o sangue deles, não tem mais vida. Eu vou levantar um povo, vou trabalhar com um povo, que começando pelos ossos, já viveram experiência. Começa nos ossos, começa nos nervos, começa na carne, começa na pele, e depois convém o Espírito. Por quê? Porque é um povo que viveu experiência desde os ossos.
Jeremias, capítulo 5. Jeremias diz assim: eu fui iludido porque está apanhando. Aí ele disse: eu não falarei mais no teu nome, porque Deus me iludiu. Se não me fala, eu verso 9. Só que quando ele disse: eu não vou falar mais, a Bíblia diz que a palavra foi fogo nos seus ossos. Deus quer usar um povo, Deus quer trabalhar com um povo que até os ossos viveram experiência com Ele. A pergunta é: já viveu experiência com Deus? Não estou dizendo experiência de fora, estou dizendo experiência de dentro. E na verdade o capítulo 37 não pode ser estudado ou interpretado sem a revelação do 2. Porque o chamado de Ezequiel é o destino da revelação. As 10 tribos e meia estava dispersa entre as nações rebeldes. E Deus envia Ezequiel para lá. Enquanto Jeremias profetizava para o reino sul, Judá, Ezequiel foi comissionado por Deus. As tribos dispersas de Israel entre as nações rebeldes no reino norte de Israel. E Ezequiel poderia ter sido tentado a falar a essas nações. E elas o ouviriam. Mas Deus vai comissionar Ezequiel às 10 tribos e meia. Ele poderia ser tentado assim como nós, falar quando Deus não está falando, falar aquilo que agrada, porque falando aquilo que agrada tem aplauso, tem glória, tem foto. E o problema é que quando a gente fala o que Deus manda, não tira uma foto, não tira foto comigo. Fazer um stories, não tem stories. Porque só tem stories quando infla o meu ego. Só tem stories e um selfie quando me agrada. Quando não me agrada, não vale. Eu só vou no culto porque infla o meu ego. Senão, não. E se Ezequiel falasse para as nações, elas não ouviriam, mas Deus o comissiona às tribos de Israel. E a pergunta é: por que Deus? Ou mas por que Deus, sabendo de antemão que eles não ouviriam, enviou Ezequiel para lá? Não seria mais fácil enviar quem ele ouviria? Mas é assim que Deus gosta de trabalhar. Para quem não lhe ouve, ele gosta de enviar alguém que tem uma palavra dura. E ele envia Ezequiel para esse lugar para treiná-lo, para pregar para os ossos do vale. Por que Deus não leva Jeremias para o vale? Jeremias já era experimentado. Jeremias já havia provado que era a dor do ministério. Mas Deus não pega Jeremias, que já está acostumado a apanhar, sofrer. Mas Deus pega Ezequiel, que não está acostumado com sofrimento ali. Ele leva ele para sofrer, para depois viver aquilo que o sofrimento traz. Experiência. A experiência que o povo de dura serviço nunca vai te dar. O povo morto vai te dar. Depois do vale você vai ser conhecido. Você não entendeu, não entendeu.
Depois do vale você vai ser conhecido. Depois do vale a sua agenda vai abrir. Depois do vale a sua agenda não ficará vazia mais. Depois do vale a sua agenda será guiada por Deus, porque é Deus que fará a sua agenda depois do vale. Passa pelo vale. Vive a experiência do vale, Ezequiel. Porque depois muita gente vai pregar vale de osso seco. Depois muita gente vai pregar águas profundas, mas só tem águas profundas depois do vale. Só pode viver águas profundas se passar pelo vale dos ossos secos. Já passou por ele? Não? Então passa por esse vale. Eu estou pregando para quem está nesse vale. Eu estou pregando para quem está vivendo dentro desse. Mas hoje a palavra vai assoprar nesse vale. E você sairá desse vale marcado como profeta. Profeta, que fala e Deus cumpre, que fala e Deus age, que fala e Deus faz. Com a mão levantada. Deixa Deus fazer na sua vida, deixa o Espírito assoprar sobre a tua cabeça. Seja cheio dele. Ezequiel 2:3. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais, e prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Aqui mostra a natureza de seus destinatários, ou do seu destino. Porque Deus envia Ezequiel aos filhos rebeldes para mostrar a sua justiça no dia do seu julgamento. Ezequiel 2:4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Ou seja, Deus vai a sua parte. Ele envia. Ele fala. O profeta Ezequiel é a testemunha da justiça divina naquelas terras das nações, aonde as tribos de Israel estavam dispersas. E a verdade é que Deus não fica sem testemunha. E o problema que a gente acha, se eu não fazer, para. Deus não fica sem testemunha. Se eu não cantar, ninguém canta. Deus não fica sem testemunha. Se eu não estar, Deus não fica sem testemunha. Se eu não evangelizar, Deus não fica sem testemunha. Se eu não visitar ninguém, Deus não fica sem testemunha. Você não é insubstituível. Se você não quiser, Deus envia alguém que quer. Deus não fica sem testemunha. Verso 5. E eles que ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casas rebeldes, e hão de saber que esteve no meio deles um. Quando eles quiserem ouvir, é tarde demais. Eles vão lembrar do profeta que eu mandei e eles não ouviram. Isso é o problema de muitas igrejas. Que Deus traz um pastor para pregar, um pastor para amar, um pastor para cuidar, e muitas das vezes não é valorizado. Aí chega a hora que Deus manda um carrancudo, que Deus manda um durão. Cadê o pastor? Era tão bom. Aí fica com Ezequiel 2:5. Hão de saber que houve no meio deles um profeta, só que porém eles não ouviram.
eles desprezaram. A profecia é o início de tudo. O estrondo é natural. O terremoto aqui é o agente carcerário que abre as portas da sepultura. Em Atos 16, o terremoto que houve foi para abalar os alicerces e abrir as prisões. Aqui a palavra profética gera o terremoto que balança. Já não é o fenômeno mais natural, agora é o fenômeno sobrenatural. Porque o fenômeno natural causa desordem. Mas o fenômeno sobrenatural coloca ordem. O carcereiro tirou a espada para matar. Falei, epa, não te faça mal nenhum, porque todos estão aqui. Esse terremoto não é para causar desordem, é para causar ordem. Se não tem ordem, o terremoto de Deus coloca ordem. É impossível um corpo se levantar sem unidade. Eles precisavam de unidade. É impossível uma igreja se levantar sem unidade. É impossível uma igreja ser avivada sem unidade. É impossível. Se as irmãs não tiverem unidade com os jovens, se os jovens não tiverem unidade com os obreiros, se a igreja não tiver unidade com o pastor, não tem avivamento, não tem movimento. Tem que ter unidade, tem que ter unidade, tem que ter unidade. As forças dos ossos, a resistência dos músculos, a consequência da carne, a beleza da pele, não representa nada sem o Espírito de Deus. Pode estar bonito por fora, mas se não tem vida, não adianta. Pode ter a melhor gramática, se não tiver o Espírito, não adianta de nada. Pode cantar muito, mas se não ter o Espírito, não adianta de nada. Pode ser o melhor na teologia, na oratória, mas se não tiver o Espírito, não representa nada. Tem beleza, mas tem que ter o Espírito de Deus. Deixa eu ver se não tem só beleza, mas se tem o Espírito. Se tiver o Espírito, fala em línguas. Se tiver o Espírito, fala em mistério com Deus. Assopra o Espírito e vem dos quatro ventos. O primeiro vento é o vento criador. Vem dos quatro ventos. O primeiro é o vento criador. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O segundo vento é o vento da provisão. Números capítulo 11, 31. E então soprou um vento do Senhor. E então soprou o vento do Senhor. Então soprou o vento do Senhor. E trouxe cordonizes do mar. E espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda. E a roda do arraial quase 2 côvados sobre a terra. Ou seja, a chegada das cordonizes aqui para esse povo, elas foram trazidas pela mão de Deus.
Porque uma ave ou as cordonizes, jamais ela vai errar o seu trajeto. Elas não erram o seu trajeto. Os filhos de Israel não tiveram trabalho algum, senão para levá-las às suas tendas. Porque a provisão, o vento da provisão, é Deus que trouxe. Você não entendeu, mas deixa para lá. Quando as cordonizes caem, elas estão cansadas, porque o vento soprou sobre elas, mudando a rota delas. E elas vão lutando para voltar para a rota, mas o vento e a mão de Deus está dizendo, vai para cá. E elas querem ir para lá. Lá vai, eu vou profetizar para alguém. O vento oriental de Deus está soprando, trazendo provisão. O seu arraial será cheio de provisão. Deus está dizendo para esta igreja, tem provisão, tem provisão, tem provisão. Tem provisão chegando para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida. Tem provisão chegando. O terceiro vento é o vento do novo nascimento. Em João capítulo 20, verso 2. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Recebei. 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 Recebei não prata e nem ouro, mas receba o Espírito Santo. Quem quer receber o Espírito, recebe. O poder da pessoa do Espírito Santo não é ou não era o mesmo acontecimento de Atos 2. Era o recebimento de um espírito, ou do seu espírito, no espírito humano de cada um. E quando Ezequiel profetiza, vem dos quatro cantos e assopra sobre estes mortos, é sobre cada um. Receba cada um o ruache, o Espírito de Deus no espírito humano. Logo, esse sopro equivalia ao novo nascimento dos discípulos. O fator pelo que não poderia acontecer antes da morte e ressurreição de Cristo. Só pode receber antes. Antes de eu morrer, recebo o Espírito. Antes de eu voltar para casa, recebo o Espírito. Recebo o novo nascimento. Porque encher vocês é depois que eu for. Tem gente querendo ser cheio de Espírito sem nascer de novo. Uma grande transformação aconteceria quando eles recebessem o Espírito. E a partir desse momento, o sopro, o corpo, recebia o seu sopro, o Espírito Santo, ou o Espírito, que estava de acordo com a natureza do Espírito Santo. Receba o Espírito. Eu concordo e assopro, assim como no Gênesis 2, o meu Pai criou e assoprou, eu assopro sobre vocês o meu Espírito. Receba.
tem gente que não recebe o Espírito, que não recebe o novo nascimento. Por isso ele disse: é necessário nascer de novo. O quarto vento é o vento da edificação. Atos 2, 2 e 3. Quantas vezes que nós pregamos nesse tempo? E de repente. E de repente. E de repente. Não é o espírito humano. Não é o espírito do homem. Não é o espírito de vida. Agora, e de repente. Veio do céu como de um som de um vento. E um som de um vento. E veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, 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 cada homem individual recebeu o sopro do Espírito. A verdade é que os ventos são administrados pelos anjos assistentes. Apocalipse capítulo, já estou terminando. Apocalipse capítulo de número 7, verso 1. E depois dessas coisas, olhei e vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento assoprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. Deus olhou e disse: segura o vento. Só que Ezequiel, Deus diz: Ezequiel profetiza para os 4 ventos. Abram-se os portais dos 4 ventos para soprar em um único lugar. Já percebeu? Deus abrir as comportas do vento dos 4 cantos da terra e dizer: assopra em um único lugar. O vento do norte, ele leva o espírito de justiça. Zacarias 6, 5. E o anjo respondeu e disse: esses são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. 6. E o carro que estavam, e o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. E o branco sai por detrás deles. E o grisalho sai para a terra do sul. E os cavalos fortes saem e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. Andai, e andavam pela terra. E me chamou e me falou: eis que aqueles que saem para a terra do norte fazem repousar o meu espírito sobre a terra do norte. O vento sul, ele leva os aromas, as narinas do amado, para que venha. Cantares capítulo 4, 16. Levanta-te, ó vento do norte, vem do vento do sul e assopra no meu jardim, para que derrame os seus aromas. Se viesse o meu amado para o meu jardim e comesse os seus frutos excelentes. O vento norte, Aquilão. Vem vento sul, austro, vento norte. O vento norte traz avivamento. O vento sul traz renovo, traz mudança no clima. Vou dizer de novo.
O vento norte traz avivamento. O vento norte traz avivamento. O vento norte traz avivamento. O vento sul renova e traz mudança climática. E eu vou dizer, o vento norte vai assoprar na sua vida. Vai haver avivamento na tua vida. O vento sul vai trazer renovo. Vai trazer renovo. Vai trazer mudança no clima da sua vida. O Espírito Santo e a palavra de Deus, o Consolador, o conselho, não pode faltar no matrimônio. Por quê? Porque Deus usa amigos para soprarem os ventos do avivamento e o vento da restauração. O casamento deve espalhar os seus aromas entre os outros jardins. É impossível um matrimônio feliz não ser notado. Encontre um matrimônio feliz, todo mundo vai dizer: eu quero ser igual a eles, que a minha casa seja igual a eles. O vento leste ou vento ocidental extermina os gafanhotos. Em Êxodo capítulo 10, 19, então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O vento leste oriental, ele abre as portas fechadas e abre o mar. Êxodo 14, 21. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Por um forte vento oriental, toda aquela noite o mar tornou em seco e as águas foram partidas. Fica de pé. A obra de Deus, depois de um ato de fé, aconteceu calmamente. O vento oriental assoprou, soprará nas águas e abrirá caminho. A obra de Deus foi feita. A obra de Moisés foi obediência. E obediência é fazer o que não quero. Obediência é fazer o que não quero. O resto da operação era Deus. Profetiza, caminha, jejuma, ora, levanta a mão, canta. O resto Deus faz. A operação é com Deus. Deus pessoalmente estava fazendo a sua obra. Profetiza, profetiza. Vem dos quatro ventos e assopra. Vem dos quatro ventos e assopra. A obra está sendo feita. Ezequiel profetiza. E Deus faz a sua obra.
Deus faz a sua obra. Segure na mão de alguém. 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 Deus pessoalmente está fazendo a sua obra. Quando Moisés toca, Deus faz a sua obra durante a noite inteira. Isso é um tipo do batismo nas águas, que estabelece ou que é estabelecido na morte ou na nossa morte, no sepultamento e ressurreição em Cristo. Aí Romanos 3, Paulo diz assim: permaneceremos ainda no pecado? De maneira nenhuma. Depois de haver havido sido batizado, vamos permanecer no pecado? Não, porque nós já nascemos de novo. O nosso velho homem já foi sepultado, já vivemos uma nova criatura. Porque eu já morri para ele, eu já morri para o mundo, estou vivendo para ele. Profetiza. O Espírito assopra sobre esses mortos.